O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Estou de volta aqui na telinha com vocês. Hoje eu estou aqui no espaço da clínica Isis Badini e eu estou recebendo a Isis Badini, que é fisioterapeuta. Isis, seja muito bem-vindo ao programa Muito Mais Saúde. Vou deixar esse tempinho agora, você pode se apresentar, falar um pouco do seu trabalho e daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês sobre o que a gente vai falar. Olá a todos, meu nome é Isis Badini, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia e osteopatia. Tenho um consultório aqui em Friburgo há mais ou menos 20 anos e dentro da minha vivência profissional eu fui buscando uma especialidade que tivesse a ver comigo e que me proporcionasse resultados rápidos, né? E aí eu fui buscar profissional osteopatia e eu me formei, eu tenho 2 anos que eu sou osteopata. Também trabalho com o método Bousquet, que é o método das cadeias musculares, né? O método Bousquet, eu iniciei meus estudos no Brasil e terminei meus estudos na França com o próprio Bousquet. Então eu trabalho tanto com osteopatia quanto com o método Bousquet e há mais ou menos 2 anos que eu trabalho com os 2 métodos. Com o Bousquet eu trabalho há uns 7 anos e a osteopatia há 2 anos. Bom, já ficou aqui, pessoal, uma dica para o outro programa, né? Porque a gente vai ter que falar sobre esse outro método também, né? Bom, mas a Isis já deu uma parlazinha aí pra gente sobre o que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre a osteopatia na vida da mulher e também vamos falar sobre osteopatia para bebês. Eu estou curiosa, não conheço nada, não sei nada, eu vou aprender muito hoje aqui. Não quis nem pesquisar para ficar, deixar aqui a novidade, né? É verdade. Então, Isis, a gente vai começar a falar um pouquinho, explicar o que é isso, o que é osteopatia. A osteopatia é uma abordagem, né, de cuidado de saúde que é focado na pessoa, né? Então, o osteopata ele parte do princípio que os vários sistemas do corpo eles trabalham integrados e que quando eles trabalham bem promovem a saúde. Então a osteopatia ela é uma abordagem de saúde que visa a qualidade de vida. A gente, quando o paciente nos procura, a gente vai fazer uma avaliação a partir dos princípios osteopáticos para promover a saúde. Então é uma abordagem muito interessante. Então tem que trabalhar em conjunto, né? Você não vai trabalhar especificamente num local ou uma determinada coisa, é um conjunto de coisas. Exatamente. Então assim, às vezes, quando uma pessoa procura o osteopata, a gente nem gosta muito de falar sobre o paciente, porque você não precisa estar doente para procurar um osteopata, né? Então quando a pessoa ela procura um osteopata, ela vai dizer o motivo da consulta e ela vai ser avaliada globalmente. A gente vai fazer uma avaliação global de todo o corpo, a gente vai fazer perguntas chaves, avaliações através de testes chaves para a gente saber se na nossa concepção aquele corpo precisa de um ajuste, aonde que o ajuste deve ser feito. Então você vai ser visto inteiramente o seu corpo vai ser inteiramente visto, não só a sua queixa. Não sei se eu vou me adiantar aqui, mas depois que você faz essa avaliação, você consegue perceber qual a direção que você vai tomar, o que começa a ser feito com essa pessoa? Na verdade é um tratamento não invasivo e manipulativo. Quando o osteopata ele interpreta os testes, a gente vai fazer uma série de manipulações no paciente, que podem ser manipulações articulares, que são famosas aí, né, que são os estalos, né? Existem as manipulações viscerais cranianas, que a gente vai mobilizar tecidos corporais, músculos, fáscias, articulações.
quando a gente fala em osteopatia, as pessoas ficam muito presas aos estalos, né? Eu vou no osteopata e ele vai me instalar. Pode ser que sim, pode ser que não. Se for necessário, isso vai acontecer. Mas a osteopatia, ela é muito mais do que isso. Então, se bem indicado, você vai receber uma abordagem que a gente chama de uma abordagem direta, né, que são os estalos. Se for necessário, você vai receber uma abordagem mais muscular, mais visceral, craniana, depende do que o profissional vai achar no seu corpo. Então, é uma abordagem completamente manual. Então, o que o osteopata precisa para trabalhar é uma maca, a interpretação dele e as mãos. Tá vendo, pessoal? E a gente às vezes entende de outra forma, né? Porque eu acho que o que é passado pra gente realmente... Eu ficava muito nisso daí. Vamos pros estralos, vai estralar você. É isso, mas não é bem assim, né? É isso também, se for necessário, Sim. mas é muito mais amplo. Sim. Então, já deu pra gente entender um pouquinho, né? Dentro da avaliação é que isso vai ser captado e vai saber que destino vai tomar, de que forma que vai ser feito o tratamento. E ele trata o que exatamente? Olha só, a osteopatia, a gente trata muitas coisas, né? Mas normalmente o paciente chega pra gente com alguma dor, com alguma queixa no ombro, coluna. É muito comum hoje em dia, a gente vive uma epidemia de dor lombar, né? E Acho que até nessa época piorou, né? Sim, por conta da inatividade, as pessoas começaram a sentir mais dor, mais sentado, mais tempo no computador. Durante muito tempo a gente ficou sem fazer quase atividade nenhuma, né? Então isso o corpo sente, né? Então, normalmente os pacientes que chegam para a osteopatia são pacientes que são pessoas que têm algum tipo de dor. Mas a osteopatia também pode tratar, por exemplo, refluxo gastroesofágico, quando você não tem uma patologia como causa, que a gente chama dos refluxos que são funcionais. A osteopatia pode tratar prisão de ventre, ela pode tratar cefaleia, ela pode tratar a cefaleia quando ela tem a base dela é músculo esquelética, porque existem outros fatores. Porque na verdade a gente primeiro vai eliminar as causas patológicas que são tratadas pelo médico, né? Então você tem um refluxo que você trata e você tem mais alguns sintomas, mas que não tem nada. Fiz todos os exames e não aparece mais nada. Pode ser que você possa ser ajudado pelo osteopata, que você tenha uma desorganização ao nível, por exemplo, do músculo diafragma, que o orifício por onde passa o esôfago, ele não fica bem selado quando você respira. Então o osteopata ele pode te ajudar nisso. Isso pode ser uma causa funcional do refluxo. Então o osteopata ele vai atuar nas causas funcionais. O que as alterações de função podem trazer para o nosso corpo, que normalmente não aparecem em exame. E aí a gente trata em cima disso. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Me passou aqui na cabeça também, a parte emocional ajuda? Olha só, o corpo ele é um só, né, Márcia? Então, nós somos seres biopsicoemocionais, né? Então, se você sente uma dor, obviamente que a sua parte emocional vai estar envolvida naquela dor, né? Em pacientes que sentem dor há muito tempo, as questões emocionais elas são até mais importantes às vezes do que as questões físicas, né? Então, se você tem algum problema que isso diminui a sua qualidade de vida, altera a sua qualidade de vida, quando a gente trata e a gente consegue devolver você o bem-estar, consequentemente a gente atua no sistema emocional, mas não diretamente, não é uma abordagem direta no seu sistema emocional, mas é uma abordagem que anda junto, que anda ao lado. Né? Entendi. Porque me passou assim, talvez ajude como um relaxante, alguma coisa assim. Quando você melhora, consequentemente a sua parte emocional melhora também. Com certeza. Bom, e ficou aqui uma curiosidade que eu falei que para mim foi o que mais chamou a atenção. Quando os bebês devem ser levados ao osteopata? Eu nem sabia que bebê ia para o osteopata. Isso é muito interessante, né? Na Europa isso é muito comum, no Brasil não tanto, né? A osteopatia na Europa é uma profissão, no Brasil ela é uma especialidade do fisioterapeuta ou do médico, né? Então na Europa você tem osteopatas que atuam na maternidade, que os bebês após o nascimento eles vão ser avaliados tanto pelo pediatra como pelo
pelo osteopata. Aqui no Brasil ainda esse trabalho não é muito difundido. As pessoas, como você falou uma coisa muito interessante, quando a gente fala em osteopatia, a gente pensa nos estados. Então você fica pensando assim, como é que você vai tratar um bebê? Por isso que a osteopatia ela é muito mais ampla do que isso, né? Então, para você ter uma ideia, um bebê a partir da 2ª semana de vida, ele já pode ser visto por um osteopata, né? Então, a gente faz uma avaliação porque a gente tem alguns indicativos que podem levar esse bebê a ter problemas, né? Então, quais são as indicações da osteopatia? São os refluxos, são bebês que são muito agitados, que dormem pouco, que têm prisão de ventre, que choram excessivamente. O bebê, quando ele chora excessivamente, quando ele se movimenta excessivamente, tem alguma coisa errada. Quando você não tem, de novo, uma patologia, quando você não tem alguma coisa física que está causando aquele problema, provavelmente é funcional. E quando é funcional, a gente atua nisso. Nossa, agora eu viajei aqui, né? Porque me fez lembrar minha filha. Porque minha filha era um bebê muito agitado, tinha muita... Para dormir era muito difícil, durante o dia ela era muito agitada. E a gente fez diversos exames para chegar a alguma conclusão e não se chegou a conclusão nenhuma, né? O tempo passou mesmo e com o tempo ela começou a dormir melhor e tal. Mas talvez se tivesse uma... Pode ser que um osteopata pudesse ter ajudado vocês bastante nesse sentido. Exatamente. E aí uma dica, né, para quem passa por isso, está vivendo esse momento, quem sabe procurar a ajuda desse profissional, que eu acho que é muito pouco divulgada. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, né? E é interessante a gente buscar, porque são opções, são braços, né? Como a Isis falou aqui, são braços da medicina que eu acho que vale a pena a gente pesquisar. Talvez a gente sinta um pouco de resistência, né? Por ouvir falar de uma única forma e a gente acha que é só aquilo, né? Mas hoje a gente está aqui conhecendo, sabendo que é um conjunto de coisas funcionando juntas para melhorar a qualidade de vida e a saúde. Bom, a gente vai dar um tempinho agora para o intervalinho comercial, voltamos já já. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Durante os últimos meses, foi necessária uma reinvenção no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós, da Implante Center, estamos esperando por você. Você tem perda auditiva? Na Audioserra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido, recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Olá pessoal, estamos de volta do nosso intervalinho comercial. Hoje eu estou aqui na clínica da Isis Badini, recebendo ninguém mais do que a Isis Badini. Ela é fisioterapeuta e a gente já bateu um papo aqui no nosso primeiro bloco
Estamos falando sobre novidades que eu não conhecia, acho que o público aí de casa também não. A gente já falou um pouquinho sobre a osteopatia, dando um geral do que é, para que serve, e também já falamos da osteopatia para os bebês. Mas você que perdeu, a gente vai voltar aqui um pouquinho, né? E a Isis vai falar, dar mais uma pinceladazinha para a gente aprender um pouquinho sobre a osteopatia, o que é, só para você que está aí, que não conseguiu pegar. A osteopatia é uma abordagem de saúde que visa equilibrar o corpo, fazer com que ele desenvolva mecanismos de se autoajustar e promover a saúde. Porque a gente parte do princípio que quando todos os sistemas estão trabalhando em harmonia, a gente tem saúde. E é isso que o osteopata vai promover, vai tentar promover, vai estimular no corpo da pessoa que procura o tratamento. Isso aí, pessoal. Então é um conjunto de coisas, é um braço da medicina, né, que vai ajudar a melhor qualidade de vida, a saúde, né? A gente não está falando aqui de cura, ninguém vai vir para o osteopata e vai sair daqui novinho em folha, não é nada disso, né? É um conjunto, é um trabalho que tem que ser feito dentro de uma análise com técnicas que são feitas pelo profissional, não é isso, Isis? E a gente falou também sobre a osteopatia para os bebês e falamos aí sobre a questão do refluxo, são bebês que são muito agitados, que dormem pouco. Na verdade, a primeira coisa que o bebê precisa é ser avaliado pelo pediatra, né? E o pediatra vai, a partir da avaliação, se ele excluir que aquele bebê tem uma causa patológica, a gente parte do princípio que ele pode ter uma causa funcional. É muito interessante, por exemplo, bebês muito grandes em mães pequenas. Então o útero acaba sendo um lugar apertado para aquele bebê. Então você pode gerar naquele bebê algumas, a gente chama de tensões, mas vamos dizer assim, algumas compressões articulares, né? Músculo-articulares. Então o bebê, ele pode ser um bebê que chora muito, porque na hora que ele nasceu, ele teve um parto natural um pouquinho complicado e sofreu algum tipo de pressão para sair do canal vaginal, seja por instrumento ou não. Então pode ser que esse bebê tenha sido gerado uma tensão na coluna cervical dele e ele pode estar incomodado, porque não só a gente sente dor, o bebê também. Só que a gente parte do princípio que tudo é normal, porque a gente na maioria das vezes a gente não consegue achar uma resposta. Então o normal é o bebê dormir cerca de um bebê nos primeiros 6 meses, dormir cerca de 12 a 14 horas por dia. E não é isso que a gente vê na grande maioria das vezes, né? Então bebês que são muito agitados, bebês que têm refluxo, bebês que têm prisão de ventre, bebês que acumulam muitos gases, se eles não têm uma causa física, uma doença, a gente pode estar frente a uma questão funcional, que a osteopatia pode ajudar bastante. Então, um bebê, pegando um exemplo, um bebê que nasceu de um parto difícil, em que foi necessário fazer tração, a gente vai atuar no relaxamento de toda a musculatura cervical dele. Isso pode causar um grande alívio para ele e fazer com que ele consiga dormir, com que ele consiga mamar, com que ele consiga se movimentar com liberdade. E aí, pra gente isso é muito novo. A primeira vez que eu ouvi isso também, eu quis procurar para saber de onde que vinha isso, e existem autores, existem livros, existem profissionais que fazem isso pelo mundo inteiro, mas no Brasil isso ainda é muito novo. A gente até estava conversando um pouquinho aqui, né? Eu perguntei para ela, na minha curiosidade, se é feita essa indicação, né? Se um médico faz a indicação para o osteopata. Ela me relatou que muito pouco, né? Muito pouco se faz isso. Mas assim, a gente conhecendo um pouquinho, hoje a gente está aprendendo aqui, quem sabe você pode conversar com o seu médico, né? O médico do seu bebê. Doutor, eu ouvi falar que tem isso, que esse tratamento pode ajudar, a gente já fez todos os recursos que a gente tinha aqui, que podia, já esgotou, a gente não chegou a lugar nenhum. É real isso? Eu posso fazer? Eu posso pedir essa indicação? Isso. É uma forma, gente. Eu acho que tudo é muito bem-vindo quando é feito por
profissionais, pessoas capacitadas para isso, né? Lógico, é sempre bom a gente lembrar, mas é importante a gente falar, porque o médico também, o pediatra não é obrigado a saber tudo, né? E no Brasil isso é muito pouco difundido, né? E aí eu acho que os pediatras que conhecem, normalmente eles indicam, né? Para você ter uma ideia, você falou aí de profissionais habilitados. Para você, a faculdade de fisioterapia são 4 anos e a formação em osteopatia são 5 anos. Nossa, é mais que a faculdade, né, gente? Então, assim, a gente já coloca aí 9 anos de estudo e dentro da osteopatia você pode se especializar em tratar bebês. No Brasil existem poucas, no Brasil não existe uma especialização em tratamento de bebês. Né? Normalmente os médicos, os profissionais vêm de fora ou o profissional sai para aprender. Né? Existem muitos profissionais do Brasil que trabalham muito bem com isso, que estudaram fora, outros aprenderam aqui, enfim, mas são no mínimo 9 anos de estudo para você poder atuar com um bebê, porque é muita responsabilidade, né? Você se propor a tratar um recém-nascido num país onde esse trabalho é pouco difundido, mas tem que ter pessoas que comecem a fazer isso para que o trabalho seja mais conhecido e é muito benéfico para os bebês, porque você faz um tratamento completamente manipulativo e você não usa medicamento, você não usa instrumento. Os bebês normalmente reagem muito bem. Quando a gente consegue, de início, achar aonde está o problema, normalmente os bebês a gente consegue resolver em 2, 3, a gente consegue ajudar com que melhore aqueles sintomas em 1, 2 ou até 3 atendimentos, quando a gente consegue já achar o fio da meada rapidamente. Então é muito bom para o bebê e para a família, e para todo mundo, né? E para o médico, e para todo mundo, quando a gente consegue achar. Eu até brinquei, né? Que se eu tivesse conhecido isso, quem sabe há anos atrás, né? Eu também, minha filha também. Eu sofri muito com minha filha quando bebê e fiz todas as coisas possíveis, de exames, de pesquisar o porquê dela ser muito agitada, não dormir. E não chegamos a conclusão nenhuma, só o tempo que passou mesmo e ela começou a dormir melhor. Mas tinha aquela coisa, né? Não, 3 meses melhora, 6 meses melhora, 1 ano melhora. E eu acho que ela só foi dormir bem depois dos 3 anos de idade. Bebês com assimetria, você vê que às vezes assimetria quando bebês que nascem com a cabecinha pro lado, ou que nascem com o ombro mais alto, normalmente, ou as explicações que a gente conhece, ou que estavam mal posicionados no útero, ou durante o parto, para um parto difícil, um parto mais complicado, algum tipo de estiramento pode ter acontecido. Então, esses bebês também são muito beneficiados por esse tipo de trabalho, porque às vezes o que acontece é que passa muito tempo até a gente atuar, né? Porque isso acontece com o bebê, já vai melhorar, dá 6 meses que melhora, dá 1 ano que melhora, e o tempo vai passando, e essas crianças elas podem evoluir com alterações posturais, com alterações as que nascem com a cabecinha, apresentam uma cabecinha inclinada, pode apresentar alterações de oclusão. Então, se esse bebê é visto muito jovem, a gente pode de repente evitar que evolua para isso. Por isso que em países da Europa os bebês são avaliados logo na maternidade. Existem osteopatas especializados, eles acompanham o trabalho de parto e o bebê logo que ele nasce. É muito interessante. Vou me atrever a fazer uma pergunta aqui. Aqui em Friburgo, no nosso município, você tem ideia de quantas pessoas fazem esse trabalho, além de você? Olha, eu acho que com osteopatia pediátrica para bebês, acho que só eu que atuo. Existem outros osteopatas, excelentes osteopatas em Friburgo, mas eu acho que com essa, se não me engano, me perdoe se tem alguém que trabalha, mas eu não tenho conhecimento, não sei. Eu tô fazendo essa pergunta não para expor ninguém, né? Nem para expor, nem para expor ninguém. Mas é para mostrar para as pessoas o quanto não é falado sobre isso. Sim. E a gente precisa falar, precisa trazer informação. Eu acho que a partir desse programa aqui, muitas pessoas até vão pesquisar muito mais sobre isso. E pesquisem que elas vão ficar impressionadas assim, com os benefícios que os bebês podem ter. Exatamente. E continuando, né, um pouquinho desse papo, quais os sinais que os pais devem prestar atenção? Assim, a gente já falou de alguns deles. Bebês que dormem pouco, bebês que têm refluxo, bebês que
se movimentam excessivamente quando a gente observa, parece que eles estão querendo se livrar de alguma coisa, são bebês que choram e se debatem, né? E que não existe uma causa física, bebês que têm prisão de ventre, bebês que têm muitos gases e não existe uma causa física, ele não tem uma imaturidade do sistema digestivo que explique o fluxo ou o acúmulo de gases ou prisão de ventre, ele não tem uma alteração musculoesquelética que explique um encurtamento verdadeiro, que explique de repente uma inclinação da cabeça. Quando a gente tem esses sintomas e que o pediatra já rastreou o bebê e não achou nada que justifique aquilo, pode ser que esse bebê seja indicado para um osteopata para a gente pesquisar a funcionalidade daquele corpo, para ver como que a gente pode auxiliar no restabelecimento do equilíbrio daquele bebê. Bom, vale ressaltar, né, mais uma vez, que você pode pedir essa avaliação, né, para o pediatra, para que o pediatra faça essa indicação depois de tudo que a gente já falou aqui, pessoal. Né? Não é o bebê chorou uma, duas vezes, você já, não, ele tem que ir para o osteopata, eu ouvi falar isso. Não é isso que a gente está falando, mas foi feita toda uma avaliação, então se o pediatra não fizer essa indicação, quem sabe você pode conversar e dizer que você ouviu falar e pedir que faça essa indicação. Na verdade, assim, para você procurar um osteopata, você não precisa da indicação do médico, né? Você pode, o osteopata é o fisioterapeuta, o osteopata como fisioterapeuta, são profissionais de primeira intenção, mas eu acho que eu prefiro bebês que tenham sido autorizados pelo pediatra, e quando os bebês chegam aqui, que o pediatra não sabe ou ele não conhece o trabalho, normalmente eu entro em contato para explicar o que eu achei, o que eu fiz, para a gente trabalhar junto, né? Porque quando a gente trabalha junto, todo mundo é beneficiado, né? Com certeza. O bebê que vai se sentir melhor, a família que vai ficar mais tranquila, o médico que vai saber o que a gente está fazendo, e a gente vai ter tranquilidade para trabalhar sabendo que tem uma equipe de apoio para aquela criança. Bacana, né? É isso aí, eu acho que o interessante é isso, a gente sempre poder contar ajuda um do outro. Eu acho que toda a experiência que ele tem dentro da medicina, da pediatria, vai ser muito importante para o seu trabalho, como o seu trabalho vai ser muito importante para ele, né? E quem sai ganhando é o paciente, né? Na verdade. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho do papel da osteopatia na saúde da mulher. Eu acho que a gente está vivendo um momento aí que tudo agora, a mulher. Então, qual é o papel? Olha, é um papel também muito interessante, que também é pouco difundido no Brasil. Né? O que acontece? Nós mulheres somos acometidas, o nosso corpo ele é muito complexo, anatômica e fisiologicamente. Né? Então, a gente gesta, a gente dá à luz, a gente tem um útero, a gente menstrua, e a partir daí a gente pode ter várias alterações, né? Existe a dor pélvica crônica, são as mulheres que na área da pelve elas sentem algum desconforto, que mais uma vez foi rastreado pelo ginecologista, ele fez todos os exames, olha só, não tem nada físico que explique aquele sintoma, então a gente vai para a questão funcional. É uma pelve, a pelve é feita de vários ossos e vários músculos, e aí às vezes você tem uma pelve que não funciona bem, então o osteopata vai te auxiliar na melhora do funcionamento da pelve. Quando a gente fala do sistema músculo-esquelético, a musculatura do períneo que não funciona muito bem, as coisas não estão harmônicas ali, então isso pode gerar alguns problemas. E ali na pelve a gente vai ter útero, ovários, bexiga, reto, e como a interação deles pode causar alguma alteração. Tudo tem movimento, o corpo é movimento, né? Então a falta do movimento pode causar um problema. Então, às vezes, uma cicatriz da cesárea pode ser um ponto de fixação que vai fazer com que te gere problemas. A endometriose é uma doença, a gente não trata a endometriose,
mas a gente pode tratar de repercussões da endometriose no corpo feminino. Uma coisa que o osteopata pode tratar, que são os distúrbios sexuais, que são muitas mulheres têm distúrbios sexuais, dores durante a relação sexual, dores após a relação sexual, dores antes, durante e após. O osteopata, quando você não tem mais uma vez uma causa física, o osteopata pode te ajudar muito nisso. E às vezes é um tabu tão grande a gente falar disso, que às vezes as mulheres não falam para os parceiros, não sabem, às vezes o médico não sabe, porque às vezes elas acham que isso nem é um problema. É assim, eu sinto dor quando eu tenho relação, eu sinto dor antes, eu sinto dor depois, e isso o osteopata pode ajudar bastante. E é uma área que eu tenho especializado, eu tenho estudado bastante sobre isso, porque é uma área que poucos profissionais atuam e que as mulheres sofrem muito com isso. Gente, eu tô encantada, eu quero mais, quero ouvir falar mais, porque eu tô aprendendo muita coisa hoje aqui. Estou sempre à disposição. E eu queria, a gente já está quase terminando o programa, eu queria só que você colocasse agora pra gente, quantas sessões ou em quanto tempo precisa ser feita essa consulta? Olha só, depende muito de como o corpo da paciente vai responder, né? Não tenho como dizer quantas sessões ela vai necessitar. Mas a osteopatia é uma abordagem que, como a gente atua no reequilíbrio, pode ser que inicialmente você precisa vir uma vez por semana, mas normalmente você vem de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, depende de como seu corpo vai reagir. Então não é uma abordagem que você vai estar sempre no osteopata, não. Você vai quando necessário, ele vai te equilibrar, vai te organizar e você vai seguir a sua vida. Gostei, gente, adorei. Estou pensando já em, quem sabe, fazer uma consulta aqui. Bom, Isis, o nosso programa infelizmente chegou ao final. Eu queria deixar agora esse minutinho final para você dar um alô, convidar o pessoal para que pesquise mais sobre isso, que tenha contato com esse assunto que é tão novo para a gente, e se quiser também deixar o seu contato, tá? Eu consultório aqui na Alberto Braun, no centro de Nova Friburgo. E quem quiser meu contato, vocês podem me achar no Instagram, Isis_R Badini, e lá vocês vão achar todos os meus contatos, telefone, e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, eu estou em todas as redes, mas o carro-chefe acaba sendo o Instagram, e lá tem todo esse material. Lá tem material falando sobre bebê, sobre mulher, sobre experiência, sobre várias questões que são muito interessantes para a promoção da saúde. Ok, obrigada mais uma vez, Isis, e um programa Muito Mais Saúde, que traz saúde para você, fica por aqui hoje. Tchau, tchau. Olá, sou o contador digital do Novo Horizonte Serviços Contábeis. Oferecemos os seguintes serviços: abertura, alteração e encerramento de empresas, departamento fiscal, pessoal, contábil e legalidade, consultoria financeira e empresarial. Também oferecemos serviços de recuperação de créditos tributários. Novo Horizonte Serviços Contábeis, sua empresa em boas mãos. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 22 99802 3500. Site www.nhcontabilidade.cnt.br. Novo Horizonte Serviços Contábeis, competência e transparência. A Farmácia Santo Eduardo inovou, cresceu, mudou. Mais ampla, maior comodidade, atendimento especializado e entrega rápida em Friburgo e região, farmacêutico em tempo integral e muito mais. E o melhor, estamos próximos à antiga loja. Santo Eduardo Farma Mais, melhorando todos os dias para continuar a farmácia de confiança do seu médico.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje no programa De Olho na Diabetes nós vamos falar sobre o Novembro Azul pela Diabetes, 14 de novembro, Dia Mundial de Prevenção da Diabetes, uma doença crônica. Não perca, daqui a pouquinho o programa De Olho na Diabetes está começando agora. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma vez aí o programa De Olho na Diabetes e hoje com uma convidada especial, Márcia de Jesus, educadora em diabetes, assistente social, experiência longa aí na área da diabetes, né? E hoje vamos entrevistá-la. Ela também é apresentadora do programa De Olho na Diabetes e está passando essa bola para mim. Até porque ela está acompanhando agora um outro trabalho, um outro programa, apresentando um outro programa. E eu queria dizer para vocês que é um prazer muito grande recebê-la, né, Márcia, no nosso programa. E aí, tudo bem? Tudo bem. Estou muito feliz em estar de volta aqui. Mais feliz ainda de estar de volta no Novembro Azul pela Diabetes, né, nossa causa. Bom, Márcia, Novembro Azul pela Diabetes, você falou muito bem. É o assunto de hoje, 14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes. O Novembro Azul pela Diabetes foi o Novembro Azul no mundo criado, né, lá em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes, pela OMS também, Organização Mundial da Saúde. E por quê? Porque a diabetes já começava a dar sinais, né, de uma epidemia e aí houve a necessidade de se criar esse Novembro Azul no mundo pela diabetes e em 2006 a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, passaram a colocar esse assunto em debate e colocar aí essa data, 14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes, para nós falarmos mais sobre isso. Qual a importância dessa data hoje, né, no contexto aí, principalmente do Brasil? Ela é importante no Brasil, no mundo, mas essa data é importante para nós falarmos sobre prevenção, falarmos um pouco sobre o quanto a doença tem crescido por falta de informação, muitas vezes. Então a campanha serve para isso, para alertar, como várias campanhas de saúde que são feitas, né? A gente teve aí bem próximo agora o câncer de mama, a gente tem o câncer de próstata, falando também sobre eu coloco até para você na questão do Brasil, né? Você falou do mundo, é importante no mundo. Com certeza é importante no mundo, isso a gente já sabe. Mas eu digo assim, no Brasil, por que no Brasil? Porque no Brasil é exatamente o que você falou, né? Fala-se muito sobre câncer de próstata, mas não se dá a devida importância à diabetes, que é uma doença muito perigosa, silenciosa, né? E que mata até mais do que o câncer de próstata e AIDS, chegando aí até 4 a 5 vezes mais, né? Sim. Até porque muitos óbitos não se coloca lá que foi a morte pela diabetes, assim, por um infarto, né? Por um problema de saúde que foi uma das complicações da diabetes. Então por isso que eu falo assim, essa importância no Brasil, eu acho que é até maior a gente citar isso, né? Não é que a gente está deixando de lado o câncer de próstata, mas eu acho assim, enfatizar mais a diabetes também é importante. Sim, com certeza, por esse motivo que você acabou de falar. A gente não divulga, não se fala, e uma campanha acabou abafando a outra. Então, um assunto que não é falado, mas poderia, que é assustador. Né? E poderia ser colocado, né? Câncer de próstata e AIDS, e a diabetes, né? Então, assim, falar um pouquinho, tem tantas doenças, poderia colocar as duas, né? Porque são importantes nesse sem meio. dúvida. E se criar mais campanhas, né, sobre a diabetes. Com certeza. Nesse mês. E a gente acha também, gente, que na verdade não tem que se falar sobre isso em um mês, né? Tem que falar o ano inteiro sobre um assunto tão sério como esse, tem que se falar todas as doenças, né? Mas sempre tem um mês que a gente aborda mais. E esse ano, todos os anos desde 2006, eles sempre colocam um tema para a campanha. E esse ano, gente, o tema foi muito bacana.
foi escolhido uma homenagem aos nossos guerreiros enfermeiros que estão enfrentando a Covid-19, né? Então a homenagem desse ano vai para os nossos enfermeiros e guerreiros aí do Brasil, do mundo, né? A campanha está enfatizando isso. A importância hoje do controle da diabetes, né? As pessoas pensam muito fala-se muito sobre isso, né? Mas a gente não vê esse controle, as pessoas parecem que não abordam muito o controle. E nós temos os tipos de diabetes, mas tem um tipo que negligencia muito esse controle, não é isso? O tipo 2, que é o maior número de pessoas com diabetes, que é o tipo 2, que é mais comum nos adultos, idosos, né, pessoas obesas. Esse tipo, pelas complicações não virem tão rápido, né, as pessoas não dão tanta importância para cuidar e tratar essa doença. E aí, quando vem a complicação, não tem mais jeito, né? Então, o que acontece? As pessoas não vão ao médico com frequência, geralmente vão ao médico uma vez por ano, às vezes nem vão. Ou quando se descobre, né? Vai quando se descobre. O médico passou lá a medicação, a pessoa passa a tomar a medicação e acabou, não quer mais saber de médico, não procura mais, porque tá tudo bem, ela não sentiu que aconteceu nada com ela. Então, ela toca a vida como se não precisasse cuidar daquilo. E ela pensa que indo uma só vez, tendo uma medicação dada naquele dia, né, por aquele médico, ela pode ficar 2, 3, 4 anos aí tomando a mesma medicação. E isso não é verdade. Não é verdade. E a gente pode falar muito bem sobre isso, porque como nós fazemos muitas campanhas de rua, a gente mede a glicemia dessas pessoas que não sabem como está a glicemia, porque nunca medem a glicemia. E quando elas medem ali na campanha, elas ficam assustadas. E nós ficamos mais assustados ainda, porque a gente vê como que as pessoas estão descompensadas, descontroladas. E por falta de conhecimento, né? Exatamente. Vocês pensam, essas pessoas, a gente tem notado, pessoal, que eles vão lá, fazem a consulta, pegam a medicação, tomam aquela medicação constantemente, acha que daí para frente pode continuar com açúcar, pode comer o que quiser, porque um remédio, a medicação vai controlar a glicose. Remédio faz milagre, né? E aí não vai dar certo, Não dá. né? Por isso que às vezes olha lá, minha glicemia é isso mesmo, né? 200 e pouco. E é isso mesmo? Não causa complicações? Não vai causar? Causa complicações. E, mais uma vez, só tem um jeito de saber se está dando certo o seu tratamento. Ponta de dedo. Não tem outro jeito, Ronaldo, infelizmente. E como é que se faz essa ponta de dedo aí, Márcia, esse controle? Então, a gente dá uma dica, que esse diabético, a gente sabe que é difícil porque ele não consegue as fitinhas na rede pública, ele não tem direito a essas fitinhas. Eu queria abrir um parênteses aqui, você que tem dificuldade para adquirir essas fitinhas, se quiser entrar em contato com a Associação dos Doentes Crônicos, eu vou deixar o telefone aí. Nós vamos analisar o seu caso e quem sabe a gente pode resolver essa situação sua, tá? Graças a Deus aí nos nossos associados nós sempre falamos sobre isso. Controle glicêmico é a arma contra as complicações da diabetes. Se você vai no médico, ele te passa a medicação e você passa a controlar a sua glicemia, a gente vai perguntar daqui a pouco como é que é esse controle, quer dizer, uma caixinha, quantas fitinhas tem, por quanto tempo isso pode ser usado e qual a importância dessa informação. Então, quando a pessoa ela aprende isso, a glicemia dela volta ao normal. Nós temos casos de pessoas que estão com a glicemia muito alta, atenderam as nossas recomendações dos médicos que fazem parte da nossa associação e viram que a glicemia realmente baixou, entrou numa fase normal. Boa alimentação também é muito importante, os exercícios físicos, mas você já melhorar a sua alimentação, controle glicêmico é muito importante. Trocar a medicação depois de um tempo é importantíssimo também, né, Márcia? Porque a medicação ela tem um tempo de ação, né? Depois o organismo, o que acontece? Ele acostuma, ou não sei, com o passar da idade você precisa modificar talvez a quantidade. Tem vários medicamentos, né? As pessoas pensam que existe só um tipo, mas são vários. Agora é importante também salientar uma situação. Tem pessoas que elas não querem aplicar insulina, né? Acham que é um problema sério aplicar insulina. E, na verdade, a gente viu até através de alguns
né, relatos, pessoas que têm medo, né, de tipo assim, eu tenho que levar uma casquinha com gelo porque a insulina vai estragar. Isso é verdade hoje? Não, gente, isso acabou, isso hoje em dia tem muita coisa boa, moderna, e tem uma coisinha chamada caneta, que hoje você anda com ela no bolsinho. Disfarçado, sabe, gente? Então você precisa ali tirar o seu controle glicêmico, então é importante você ter o glicosímetro, né, que é um aparelho que controla a glicose. E por que o glicosímetro é importante nesse momento para o diabético tipo 2? O tipo 1 já é recomendado desde o princípio da descoberta, né? Ele usa até mais quantidade de fitas durante o dia. Mas para esse tipo 2, por que é importante esse controle glicêmico, esse aparelhinho aí na vida da pessoa? Gente, o médico, e nem você aí, você tem bola de cristal para saber como é que está a tua glicemia. Então, qual é o jeito? Tem que medir. Qual aparelhinho? Glicosímetro. Então, compra lá. Você precisa comprar uma caixinha de fita, umazinha por mês. E você vai conseguir fazer 50 medições de glicemia. 50 medições de glicemia. São 30 que você tem dentro de um mês. Você com 50 você faz até mais de um mês e meio. Então é importante. Agora repito, se você tem dificuldades em conseguir esse material, entre em contato conosco. Nós vamos ver o caso a caso e o que a gente pode fazer por vocês, não é verdade, Márcia? Sim. Isso é importante. Então o controle glicêmico é importante. Por que esse controle glicêmico? Eu devo fazer o que com isso? Então, anota e vai medindo cada dia em um horário diferente. E aí você vai conseguir saber o que está acontecendo antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço. E o seu médico vai conseguir avaliar isso através desse mapazinho que você vai levar. Ele vai criar um mapa que vai ser o seu registro durante o mês que ele vai ter lá. E hoje os glicosímetros, eles já estão preparados, gente. Os glicosímetros atuais estão preparados para mandar essa informação até mesmo para um aplicativo dentro do computador. E sai lá um mapa direitinho. Isso é importantíssimo, essa informação para o médico. O médico, que é aí que ele vai receitar exatamente, a medicação adequada, não é isso? Ele vai saber se o remédio, a dosagem está fazendo efeito, se o horário que você está tomando é bom, se está correto, né? Então, sem isso, gente, não tem como. Então, às vezes, você pega uma medicação lá, quando você começou seu tratamento, fica tomando aquilo a vida inteira e achando que tá resolvendo. E não está. Outro fator interessante é que quando você faz uma medição, por exemplo, depois do almoço, e aumenta-se muito essa glicemia, né, Márcia? O médico vai poder fazer umas perguntas a você. Por exemplo, a tua alimentação, como está sendo? E aí vai te indicar um nutricionista para que você possa ter também uma ideia do que você pode se alimentar, que são os alimentos com índice glicêmico adequado para o seu tratamento. Exatamente. Né? Às vezes você está comendo um alimento que está aumentando muito a sua glicemia naqueles horários, então ele vai poder ver isso também. A dosagem do alimento, mais do que a dosagem da medicação, mais os alimentos, para você poder entender. Agora, não pense você que vai ser assim tão difícil, porque hoje se sabe muito sobre o índice glicêmico dos alimentos. Né? A gente precisa aprender a ler mais os rótulos, né? Nos próprios rótulos dos alimentos tem muita informação. E preferir também os alimentos mais naturais, né? Muita verdura, muito legume, certas frutas são importantíssimas, que parece, por exemplo, tinha aquele medo, né, de comer a tal da melancia. A melancia hoje é provado que ela não tem um índice glicêmico tão alto assim quando ela entra em contato com o organismo. Olha, engraçado, né? Doce, mas ela ajuda até a controlar. Como tem o mito da beterraba, da cenoura, né? A batata doce, fala doce, né? Então você precisa de um nutricionista. Márcia, a gente já está chegando aí no final. O que você aconselha hoje às pessoas que estão nos assistindo aí? Bem, pessoal, eu deixaria isso até como um apelo, né? Para que você cuide da sua saúde. Cuidado, porque você acha muitas vezes que o que você está fazendo é suficiente, é correto, mas muitas vezes pode não ser, como a gente já explicou aqui. Diabetes é uma doença silenciosa, com muitas complicações, que se não for cuidadas, o reflexo vai vir. E isso pode levar, às vezes, 5 anos para aparecer, 10 anos para aparecer.
e você acha que está tudo bem. E qual é a forma de se cuidar? Visita periódica ao seu médico. Tem que ser um médico especialista nessa área, de preferência um endocrinologista, que é o médico que cuida da diabetes. Então, faça a sua visita periódica. Tem um exame que ele vai te pedir a cada 3 meses para saber como que está realmente a sua glicose. Esse exame não tem como fugir, você não consegue enganar, porque ele faz uma memória na sua célula das suas glicoses. Então, é importante que se faça essa visita. Tem também uma equipe multidisciplinar que tem que ser visitada. Tem exames que se precisa fazer pelo menos uma vez por ano, né? A visão, fazer um acompanhamento do pé do diabético. Então, isso tudo é muito importante. Diabetes, nós podemos viver com ela e morrer com ela, e não morrer de diabetes. É diferente. E se a gente se cuidar, a gente vai morrer com ela e não de diabetes. Pense nisso, eu acho que vale a pena você fazer a sua parte e ter uma boa saúde. Bom, pessoal, o nosso programa está chegando ao final, espero que vocês tenham gostado. O programa de Olho na Diabetes está entrando numa nova fase aí, nós vamos trazer receitas para vocês, vamos dar mais soluções, né? Falamos muito sobre a doença, trouxemos muitos médicos, né, falando sobre o problema, cada um falando sobre a sua especialidade, mas nós queremos agora trazer receitas, né, sobre a alimentação, receitas diet. Queremos trazer um momento diferente para vocês. Esperamos que realmente nós consigamos, né, chegar nesse propósito e espero que vocês gostem muito. E só relembrando, se você tem dificuldade de adquirir o aparelhinho, o glicosímetro, né, nós temos descontos especiais também para adquirir isso com desconto especial através dos nossos parceiros, né, as farmácias parceiras da Associação dos Doentes Crônicos do Brasil, do Programa de Olho na Diabetes. Então nos procure, eu estou deixando aí o telefone para vocês. Então é importante, nós nos preocupamos com vocês. E vocês que aí não fizeram ainda o seu exame de ponta de dedo, não tenham medo. Você pode estar com um quadro de diabetes aí, e vou lembrar só aqui a importância, eu vou pedir a Márcia agora para fechar, dizendo sobre as taxas glicêmicas para pessoas em jejum, para saber, né, se está ou não com diabetes, uma pré-diabetes e tudo mais. Bom, pessoal, em jejum, tá? Uma taxa até 99 é normal, não tem diabetes. De 100 até 125, alerta, já é uma pré-diabetes. E de 126 em diante é considerado diabético. Então você pode olhar aí no seu exame, você pode olhar lá quando você faz aquele testezinho da pontinha de dedo no aparelhinho, o resultado, e fica atento a isso aí, tá? Que é muito importante que você tome a sua posição quando você souber a taxa que você tem. Isso aí, Novembro Azul pela Diabetes, 14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes. Procure seu médico, faça seus exames, mantenha o seu controle glicêmico. É isso que o programa de Olho na Diabetes espera. É o programa que se preocupa com o diabético. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.